Estou aqui quietinha. Boa noite. Haddad. Tudo bem, Haddad? Tudo bem, gente? Boa noite, Vai. Boa noite, Dri. Boa noite. Ingrid. É a Ingrid? Oi. É a Ingrid. Legal. Boa noite, pessoal. Boa, Haddad. A gente estava esquentando o programa aqui para vocês. A gente estava esquentando o programa aqui para vocês. Que bom. Fizemos um esquenta. Depois eu vou te passar. A gente fez uma pesquisa fórum, né? Eu falei muito hoje sobre essa pesquisa, eu e a Adri aqui, e a gente tem uns dados interessantes, porque a gente fez perguntas que outros institutos não fazem, como, por exemplo, preferência partidária em geral eles não fazem. E o PT sai em primeiro com 13%, Haddad. Na sequência vem o PSL, né, Adri? Isso. Com 4,6, alguma coisa assim, 4,3. Depois o PSDB com 4, e só tem o Novo com 1,8, o PSOL 1,3 e o PSB, se não me engano, com... Estou falando tudo de memória aqui, mas é mais ou menos isso. O dado muito importante é que 70% da população diz não ter preferência partidária. E fizemos outra, Adri, se você puder abrir a das instituições, a gente fez uma pergunta sobre instituições, Haddad. E aí vou passar a bola para a Ingrid continuar a entrevista contigo, mas a gente colocou entre as instituições a escola. E ela é a instituição mais bem avaliada como confio muito, tendo 56,7% de confia muito na escola. A sequência que não é boa. Forças Armadas vem na sequência com 44,1%, Igreja Católica 32,4%, Igreja Evangélica 31%, grandes empresas, a gente colocou também, usando o método de uma outra pesquisa aqui de fora, 27,7%, Presidência 25%, aquele núcleo duro do bolsonarismo, confia muito nele, inclusive quando se fala da instituição. Judiciário 24,7%, Ministério Público 23,2%, entidades sociais 20,2%, imprensa 14,1%, STF 13,7%, sindicatos 11,9%, Congresso 9%, Haddad. Isso acho que explica muito do nosso momento atual, você não acha? Claro, mas assim, obviamente que há novidades em relação aos números, né? Os números são diferentes das pesquisas que eu conheço sobre o assunto, mas não difere muito a ordenação. A ordenação, ela tem sido essa historicamente, né? A ordem das instituições, das mais para as menos críveis, né? Tem sido confiáveis, tem sido essa mesmo, né? Então, agora, não te chama atenção Igreja Evangélica e Igreja Católica com o mesmo índice de confia muito? Isso é o que eu te falei, tem novidades, né? Porque o neopentecostalismo ele cresce 1% ao ano no Brasil. E é muita coisa isso, porque em 10 anos dá uma diferença brutal. Isso é enorme. 1% mas, Haddad, hoje você vai ser entrevistado pela Ingrid. A gente só estava aqui esquentando. Deu 8 horas pontualmente e eu vou passar... A Adri passa a bola, então. Passando a bola, então. Ótima entrevista. Obrigada a todos que nos acompanharam. Amanhã a gente volta no 11h30 e fiquem agora, então, com a Ingrid e o Fernando Haddad. Beijos. Obrigada, Adri. Obrigada, Romai. Beijos a todos. Até. Valeu. Pontuais. Até, galera. Obrigada. Vamos nessa. Haddad, muito obrigada por você ter aceitado esse convite. É um prazer enorme poder conversar com você. E, enfim, acho que você, como uma grande referência hoje política no Brasil, a gente poder falar sobre diversos assuntos, sobre as diversas crises que o Brasil está passando e, principalmente, o olhar que a gente tem para isso, quer dizer, quais são as perspectivas que a gente tem para o futuro, acho que é fundamental. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado a você. Tá aí? Então, vamos lá. Eu queria, assim, a primeira pergunta que eu quero te fazer, acho que, obviamente, a gente tem uma série de coisas que a gente quer te perguntar, mas essa questão do coronavírus, a gente hoje atinge quase 20 mil
mortes, segundo as secretarias de saúde dos estados. Né? Isso faz do Brasil, coloca o Brasil no terceiro lugar entre os países com maiores números de mortes pelo coronavírus. Enquanto isso, o presidente da República anda de jet ski ou então faz lobby para liberar cloroquina para o comércio da cloroquina. Então, eu queria te perguntar o que cabe a um chefe de Estado num momento delicadíssimo como esse, numa das maiores crises mundiais que a gente está vivendo, o que cabe, qual é o papel de um presidente da República para assumir, né, um verdadeiro trabalho que tem que ser feito para gerir uma crise como essa? Olha, Ingrid, em se tratando de uma pandemia, né, nós temos aí algo que a própria pandemia oferece, que é diferente de uma epidemia localizada num país, que é a possibilidade de comparar governos. A pandemia oferece essa condição para nós. E se você olhar para o quadro mundial, você vai ver que nós estamos muito mal acompanhados. A gente, basicamente, das grandes democracias, se é que a gente ainda pode nos chamar de democracia, você tem o Brasil chegando em patamares similares aos Estados Unidos, que é considerado um caso de fracasso em relação ao combate à pandemia. Não por acaso a referência que o Bolsonaro tem. Quer dizer, o Bolsonaro, como não tem um projeto, ele se espelha no Trump desde o começo. O bolsonarismo não representa um projeto para o país. Ele, na verdade, é a desconstrução de um projeto que ele não sabe pelo que substituir. Então, ele se mira no exemplo americano como se os Estados Unidos estivessem preocupados com o Brasil. E a cada declaração do Trump fica claro que não, que ele está preocupado com quem o elegeu, ao contrário do Bolsonaro, que não está preocupado com quem o elegeu. Então, nós estamos em má companhia, nós já estamos em número de mortos nas últimas 24 horas, nós devemos superar os americanos em algum momento dos próximos 10 dias. Né? Daqui para uma semana, 10 dias, tudo mais constante, né? Nós devemos ser o recordista em mortes em 24 horas. O que é horrível para nós, do ponto de vista internacional, o Bolsonaro faz piada com a morte. Né? Ontem mesmo falava de tubaína, cloroquina. É uma pessoa, aquela risada nervosa que ele tem, né? Patológica mesmo, né? De alguém que está... Né, que não está assim, à vontade no cargo, né, que ele exerce com muita dificuldade, não une o país em torno de uma causa. Eu sempre estou olhando para a Alemanha. Engraçado que as mulheres estão saindo muito bem, né? Como é bom ver novas lideranças, né? Mulheres dando uma demonstração incrível de como governar. Né? E você vê que independe, inclusive, de ideologia. A Merkel é mais conservadora e tem levado à frente na Alemanha com muita seriedade, mas Nova Zelândia e Islândia, que são países governados por mulheres, também estão dando um testemunho muito eloquente de como a determinação, né, faz diferença nessa hora. São mulheres determinadas, que sabem o que querem, que sabem se posicionar diante de uma crise e que vieram a galgar posições ainda mais proeminentes nos seus países, porque tiveram um incremento do apoio popular, pela seriedade, pela tenacidade, enquanto os machões aí, pretensos, né, o Trump e o Bolsonaro, estão se revelando dois bananas que não sabem para onde levar o país. Investem na ciência, né, Haddad? Porque a gente também tem que falar aí do esvaziamento, por exemplo, do CNPq, da CAPES, enfim, tem uma relação também direta com o que a gente está vivendo, com esse obscurantismo que o tempo todo demoniza a ciência ao invés de exaltá-la, né? Nós temos um problema, esses dois governos que eu citei, eles têm na sua estrutura ideológica o combate à ciência. Porque a ciência trabalha com critério de verdade, né? A ciência sempre coloca os seus enunciados à prova.
Isso que diferencia a ciência, né, de outras esferas da vida humana. A ciência está sempre procurando contestar-se a si mesma, sempre coloca os seus enunciados à prova. É por isso que a ciência avança sempre que há novos elementos, novos dados, novas informações que contestem aquilo que era verdade até ontem. Então, a ciência está sempre buscando levar a fronteira. E esses governos, eles não têm condição de lidar com a verdade. Eles não têm condição de lidar com o critério de verdade. Então, o Bolsonaro, diante da verdade, ele derreteria. Ele precisa mentir hoje para que nós esqueçamos de verificar a mentira que ele disse ontem. Então, é um festival de enunciados os mais disparatados a todo instante. Um dia ele reforça a secretária da Cultura para no dia seguinte demitir. Aí ele reforça o secretário da Saúde para no dia seguinte demitir. Aí diz que vai nomear e diz que não vai mais nomear. Diz que a eleição de 2018 foi uma fraude, que ele tem provas, a justiça dá prazo para ele apresentar as provas, ele não apresenta. É uma mentira atrás da outra. O motor desse governo é a mentira. Ele vive da mentira. E, portanto, ele é um inimigo visceral da ciência. A ciência não convive com isso. E comentasse sobre essa pesquisa que saiu, que saiu hoje da XP Investimento, em que já demonstra, já dá um sinal talvez um pouco mais positivo, né, para a gente. Quer dizer, ele vai caindo cada vez mais, o índice de aprovação, hoje está chegando aí 50%, de 36% passou para 50%. Eu queria que você falasse um pouquinho, e se isso tem uma relação com só a questão do coronavírus, ou o que mais que pode ter levado ele a essa queda. Olha, esses eventos extremos, Ingrid, uma guerra, uma pandemia, um terremoto, um tsunami, esses eventos extremos, eles servem, num certo sentido, pela própria natureza, eles servem para, de alguma maneira, você desvelar aquilo que poderia passar em brancas nuvens durante um mandato. Um presidente pode passar 4 anos sem efetivamente ser testado. Então, esses eventos extremos, que sempre são, em geral, muito desagradáveis, porque é uma guerra, como eu citei, uma pandemia, um terremoto, são sempre situações limite em que o governante é testado. Mas isso não significa que ele vai se dar mal no teste, porque é óbvio que a notícia é ruim. Uma guerra, um terremoto, são notícias ruins. Mas a postura de um líder diante dessa notícia ruim vai dizer se ele merece estar à frente da nação naquele momento ou se ele foi um equívoco. E eu acho que a população está descobrindo o equívoco que cometeu, porque nós efetivamente colocamos, quando eu digo o eleitorado acabou levando a presidência da República muito por desinformação, muito por manipulação. A gente sabe hoje, por várias reportagens, que foi tudo muito manipulado, né, para o Bolsonaro chegar lá. Mas o fato é que chegou. Mas o país, em 1 ano e meio, está descobrindo que, efetivamente, nós talvez tenhamos hoje o presidente mais despreparado da história do Brasil, com certeza, né? Não me lembro de nenhum presidente tão despreparado, e olha que nós tivemos alguns bem ruinzinhos, mas acho que ninguém chega perto do Bolsonaro, e ele compete com os piores do mundo, de todos os tempos. Então, eu creio que o Bolsonaro vai entrar para os livros de história universal, infelizmente, como um contra-exemplo do que uma democracia deturpada, manipulada, desinformada pode gerar em termos de aberração. Ele é uma aberração na presidência da República. Queria saudar o pessoal que está no chat. Eu não estava conseguindo ver o chat, agora estou conseguindo. E agradecer a participação de vocês. Algumas pessoas falaram que o áudio do Haddad está um pouco baixo. Eu não sei se, de repente, é da pessoa ali, mas se alguém mais, se as pessoas acharem que está baixo, vocês avisem para a gente aqui, para a gente tentar ajeitar.
Haddad, a gente teve, infelizmente, o Lula acabou fazendo uma fala um pouco infeliz na entrevista que ele fez para o Minuno Carta. O Rovai, né, o Rovai saiu aqui do chat com a gente, mas ele me pediu para... melhorou o meu som aqui, que eu mudei. Melhorou, pessoal? Escreve aí no chat para a gente se melhorou o som do Haddad. Tem gente falando realmente que está baixo, muita gente falando que está baixo. Está baixo ainda? Vamos ver aqui, vamos ver se melhorou. Vamos falando. Eu vou falar mais perto aqui. Isso. O Rovai me pediu para te fazer essa pergunta, quer dizer, a gente acabou tendo, a gente sabe muito bem, você como homem público sabe que muitas vezes você acaba falando coisas e é mal interpretado, enfim, isso é absolutamente comum, mas óbvio que a imprensa, se tratando do Lula, né, a grande mídia usa isso da forma mais nociva possível. Então eu queria te perguntar o que você achou do pedido de desculpa do Lula e o que você está achando aí infelizmente, dessa repercussão que está sendo feita pela imprensa, pela grande mídia. Olha, eu acho que o Lula agiu da melhor maneira possível ao voltar a público e falar, olha, escolhi a expressão errada, o que eu quis dizer foi outra coisa, me desculpem por isso, mas o que eu quis dizer, e aí ele explicou de uma maneira mais clara a ideia que ele quis expressar. E qual foi essa ideia? A de que precisou acontecer uma hecatombe na vida da gente para a gente perceber a importância da ação do Estado, da ação pública nas nossas vidas. Porque, às vezes, que a gente só dá... a gente não fica o dia inteiro dizendo que bom respirar, né? A gente fala, pô, que bom que tem a atmosfera aqui, que bom que é respirar. Mas quando nos falta o ar, quando a gente está debaixo d'água, está difícil para subir, quando a gente está fazendo um mergulho e falta ar, a gente, né? Eu acho que o que o Lula quis dizer é o seguinte, olha, precisou faltar ar para a gente lembrar da ação do Estado, da ação pública. E aí ele falou, usei uma expressão infeliz e desculpa por isso. Não quis ofender ninguém, muito pelo contrário, quis chamar a atenção para um problema grave, que todo mundo fala mal do Estado, então a escola pública, o serviço público de saúde, a segurança pública, tudo é ruim. Mas quando a gente precisa, a gente recorre ao Estado. Então, a ideia de um Estado fraco é uma ideia muito perversa. Um Estado não pode ser fraco. Ele não precisa ser gigante, ele não precisa sufocar ninguém, mas ele precisa ser forte. Porque numa hora dessa, é ele que faz a diferença. Então, eu creio que... Aliás, o Lula hoje, eu tive a oportunidade de estar com ele, ele recebeu o 36º título de doutor honoris causa, hoje pela Universidade Nacional de Rosário. Eu tive a oportunidade de, por 3 ou 4 minutos, falar da ação do Lula justamente em relação à educação pública, da creche até a universidade, e ele foi celebrado na Universidade de Rosário como um doutor, como um professor que se tornou hoje da universidade, todos lamentando que ele não pudesse estar lá em Rosário para receber, mas enaltecendo a visão de Estado, de estadista do Lula em relação aos serviços essenciais de educação e saúde no nosso país. Então, é muito claro para o continente todo o significado do Lula. E ele fez muito bem de voltar a público para esclarecer. Eu acho que é importante isso. Exato, claro, isso é impressionante como que a gente vê que o Lula é uma figura amada no mundo inteiro, respeitada no mundo inteiro, e como que no Brasil, para a grande mídia, basicamente estavam tentando fazer com que o Lula não existisse, né? É impressionante como que um dos presidentes mais bem avaliados da história do Brasil, ninguém absolutamente fala nada sobre ele, como se ele não existisse. Né? E aí, num momento, num deslize, um mínimo deslize, que é uma bobagem, eles transformam isso numa grande coisa. Né? E agora eles ressuscitam aquele Lula que eles estavam tentando, de toda maneira, enterrar. É bom que a gente vê como que isso funciona. Né? Mas eu queria te perguntar agora sobre a questão da economia. A gente tem, obviamente, uma crise que afeta todos os países, uma crise mundial, e na pior aí das hipóteses, a gente vai ter uma grande retração, né? Não só, enfim, no Brasil, mas no mundo inteiro. No Brasil, tem gente que fala em 5%, a FMI, o Banco Mundial falou hoje, por exemplo, em 5%, e tem os analistas que falam até 8%. Né? Eu queria te perguntar,
a gente tem, por um lado, esse governo, as medidas são absolutamente paliativas, né? Elas servem apenas para impedir a ruptura do sistema de crédito, quer dizer, não há nada que se faça para conseguir estimular a economia. Então, eu queria te perguntar como é que você está avaliando esse cenário para o Brasil e o que você acha que tem que ser feito no sentido de mitigar essa crise econômica que está se avizinhando por aí. Olha, eu não sei se você vai se lembrar, porque a campanha de 2018 foi tão complexa, eu não sei nem se as pessoas se lembram exatamente do que estava em discussão naquela campanha do ponto de vista programático. Mas a minha bandeira na área econômica era a reforma bancária. Porque o sistema de crédito no Brasil ele não funciona. Ele não funciona. O que você tem no Brasil, que é de excelente qualidade, por sinal, são serviços bancários de boa qualidade. Você consegue, de um celular, fazer qualquer tipo de operação bancária, transferência, pagamento de título. Tudo está informatizado no Brasil há muito tempo. Ou seja, nós temos serviços bancários que são caros, mas de excelente qualidade. Mas banco não existe para isso. Banco existe para dar crédito barato para as pessoas. E o brasileiro não sabe o que é crédito barato. A primeira reforma que eu prometi fazer na economia brasileira, que é uma reforma difícil, penosa, porque exige uma briga grande, porque a briga com o maior cartel que esse país tem seria com o sistema bancário, sistema financeiro nacional. Sem essa briga, não adianta imaginar que nós vamos nos recuperar. Porque o crédito, olha, Ingrid, se me permitir, até vou me alongar um pouquinho nessa resposta, porque assim, mesmo os liberais que defendem Estado mínimo, mesmo eles, quando são cultos, porque tem muito liberal, infelizmente, ignorante. Mas quando o liberal tem alguma cultura, ele vai reconhecer que o Estado liberal, em todos os países desenvolvidos, ele ofereceu oportunidades em 3 áreas prioritárias. Acesso à terra, tanto no campo quanto na cidade. Repito, acesso à terra, tanto no campo quanto na cidade. Ponto 1. Nenhum país liberal escapou disso. Reforma urbana e reforma agrária. 2. Educação. Nenhum Estado liberal abdicou da educação da sua gente. Os mais ousados, até a universidade, onde a universidade é pública na maioria dos países avançados e gratuita. 3. Crédito barato, porque o crédito é o que faz os meios de produção trocar de mãos. Ele sai da mão de quem tem dinheiro e não sabe o que fazer com ele e vai para a mão de quem não tem dinheiro e sabe o que fazer com ele. O que significa dizer que você oferece oportunidades de alguém empreender, gerar emprego a partir da poupança feita por outra família. Então, crédito barato, educação de qualidade e terra, todo o Estado liberal, não estou falando de socialismo, não estou falando de social-democracia, não estou falando de trabalhismo, estou falando de todo o Estado liberal é obrigado a enfrentar essa agenda. Portanto, não há desenvolvimento sem, no mínimo, isso. E nós estamos devendo nessas 3 áreas, mas, sobretudo, na questão do crédito. As pessoas não conseguem resolver os seus problemas. Por que o mundo desenvolvido vai recuperar mais rápido do que nós? Por causa do crédito. Agora, nessa pandemia, o governo deveria estar tomando alguma providência para o crédito barato chegar às micro e pequenas empresas, que é quem sustenta o emprego no Brasil. E o que o senhor Bolsonaro faz? Ele veta as iniciativas da oposição para fazer o dinheiro chegar às famílias, queria oferecer R$200 por família. As micro e pequenas empresas, fomos nós que aprovamos o projeto e ele vetou uma grande parte. E a prefeitos e governadores que perderam a arrecadação por causa da crise. Então, o Guedes é, como disse aí hoje alguém falou nos jornais, eu não me lembro quem, falou, o Guedes, ele não está preparado para enfrentar essa crise porque ele é um economista de uma nota só. E, na verdade, ele é uma nota só antiga, quase medieval, porque ele parou de estudar no ano 70. E aí não tem jeito, não tem milagre. Quando você não se prepara e nem tem uma equipe preparada
nem se preparou para exercer as funções, aí dá em Bolsonaro, dá em Guedes, dá em Damares, dá em Weintraub, esse povo que está aí à frente do país. Exatamente. Agora eu quero entrar nessa... cada dia é uma polêmica, né? Mas a gente tem aí questões que vieram para o cenário que eu acho que dá uma bagunçada boa, e eu quero saber de você, porque a gente tem uma série de denúncias contra o Bolsonaro. Vocês próprios do PT apresentou e ainda está tramitando, né, a questão em relação às fake news nas eleições de 2018. A gente tem a própria prisão do Lula, todo o processo da prisão do Lula, e agora, mais recentemente, essa denúncia do Paulo Marinho, que mexe com o jogo todo. Eu quero te perguntar como que você está vendo essa situação. Quer dizer, isso mexe com toda a credibilidade dessas instituições, da Polícia Federal, do MPF, tudo que está envolvido nisso, e isso altera, como é que isso altera esse processo eleitoral de 2018? Quer dizer, como é que você está vendo isso, e o que você tem feito, o que o PT está fazendo no sentido de pressionar para investigações, enfim? Bom, Ingrid, eu vou até abstrair, para ficar mais fácil o raciocínio, eu vou até abstrair o impeachment da Dilma, né, que não tinha fundamento nenhum, também. Exato. E a prisão do Lula, que também não tinha fundamento nenhum. Mas vamos abstrair isso, só por um exercício. Durante a campanha eleitoral, eu vou citar 5 ou 6 eventos absurdos de acontecer numa democracia. Primeiro, um general do Exército intimida o Supremo a não conceder um habeas corpus para o Lula. Não estou falando da candidatura dele. Já estou dando de barato que ele não ia ser candidato, que já foi uma violência. Mas, além disso, impediram o Supremo de dar um habeas corpus. 2, impediram o Lula de dar uma entrevista de apoio. Uma entrevista. Qualquer preso, Marcola, lá do PCC, dava entrevista. A Suzane, sei lá como ela chama, Richthofen, dava entrevista. O Lula foi impedido de dar entrevista. Imagina uma pessoa que era considerada presidiária não poder dar uma entrevista de apoio. Qualquer pessoa rejeitaria o apoio de alguém que estivesse preso, né? Mas em se tratando do Lula, que a gente sabia qual era a natureza da prisão dele, nós queríamos que ele viesse a público dizer o que ele pensava sobre tudo e quem era o candidato dele naquela eleição. Ele foi proibido. A delação do Palocci, que foi um absurdo, porque nem o Ministério Público aceitou a delação do Palocci. Tamanha incongruência das histórias que ele contou para sair da prisão. A polícia aceitou, o Moro vazou. As fake news, que ninguém tomou nenhuma previdência, centenas de milhões de mensagens invadindo os celulares dos brasileiros com as mensagens mais absurdas do mundo sobre mim, sobre a Manuela, sobre o PT, sobre tudo. Nenhuma providência tomada, nenhuma investigação instaurada, nada. Centenas de milhões de dólares investidos em disparos de injúrias, calúnias, difamações, para nada. 3 processos contra mim, faltando 30 dias para a eleição. 3 processos. Bastou me colocar na chapa do Lula para eu começar a responder processo. Então, é disso que nós estamos falando. Agora, blindaram a família do Bolsonaro durante a campanha. A gente fica sabendo que o Queiroz, as movimentações financeiras do Queiroz, já eram de conhecimento do COAF e da Polícia Federal. Pois não é que foi um delegado lá bater para o Flávio Bolsonaro o que estava acontecendo e ele demitiu o Queiroz entre o primeiro e o segundo turno? E a gente só veio a saber depois da eleição por que ele tinha feito isso? Então, se você contar membros do Exército, membros da Polícia, membros do Ministério Público, membros do Supremo, agindo e usando o aparato estatal para viesar o resultado eleitoral.
E o que concretamente pode ser feito em relação a isso? Haddad, como é que você está vendo? E aí, você pode também falando sobre a própria questão do processo de impeachment, né? Essa tentativa dele agora de se unificar o Centrão, uma maneira de tentar impedir o impeachment, é via Congresso, é via STF, você acha viável realmente? Você acha que esse impeachment tem condições de sair? Como é que você vê esse cenário hoje? E essa própria questão da fraude eleitoral, a gente sabe que é bastante difícil, mas eu acho que também é algo que provavelmente está na pauta do dia para vocês, né? Sim, olha, os processos no TSE não estão arquivados, não foram julgados ainda. Há processos no STF por crime comum, estão sendo investigados. Eu, pessoalmente, estou muito curioso para ver a cópia do vídeo da reunião ministerial, porque o Moro, que é ministro da Justiça, não estou falando de qualquer pessoa, estou falando do ministro da Justiça, que é o ministro mais importante da República, do ponto de vista institucional, acusou o presidente e disse que a manipulação do Bolsonaro se deu numa reunião ministerial, dentre outros indícios. Né? Há também pedidos de impeachment junto ao Rodrigo Maia. Então, você tem na Câmara, no Supremo e no TSE processos que podem tramitar. Você tem um presidente que a cada semana perde aprovação, perde popularidade. Então, vamos ver. Mas quem que segura ainda o Bolsonaro no poder? Diante de tantas iniciativas como essa. Então, o que segura o Bolsonaro no poder, em primeiro lugar, é o fato de que você tem aí 20% dos brasileiros que são contra a democracia. Preferiam estar vivendo sob uma ditadura do que num Estado democrático. Essas pessoas veem no Bolsonaro a possibilidade de um fechamento do regime. Então, você tem efetivamente pessoas antidemocráticas entre nós. Porque eu quero crer que tem a gente que vê o Bolsonaro fazer o que faz, de participar de ato pelo fechamento do Congresso e do Supremo, e vibra com isso. Apoia isso. Gostaria que a oposição estivesse sendo presa e torturada, como ele disse antes mesmo de ser eleito. Porque ele nunca escondeu que o objetivo dele era aniquilar fisicamente a oposição e reinar em termos absolutos. Essa é a pretensão do Bolsonaro. Imagina alguém com o nível dele de esclarecimento, com poderes absolutos, o que isso aqui ia virar. Né? Então, eu peço encarecidamente às pessoas que estão nos ouvindo que parem para pensar no bem que é a democracia. Porque quando a democracia erra, em 4 anos ela se corrige. Agora, você já imaginou um ditador do nível do Bolsonaro? Pois é, mas você acha que tem clima entre os militares para uma tentativa de golpe? Você acha que eles podem participar de uma loucura dessa com o Bolsonaro? Eu não acho que a corporação Forças Armadas tenham inequivocamente compromisso com qualquer regime de força. Agora, que há setores dentro das Forças Armadas, como há na sociedade brasileira. As Forças Armadas não podem ser tão diferentes assim da sociedade brasileira. Então, se há setores da sociedade brasileira que são de caráter fascista ou autoritário, ou os dois, né? Porque todo fascista é autoritário, mas nem todo autoritário é fascista. Mas há os dois tipos no Brasil. E, agora, isso deve representar quanto dos brasileiros? Eu não acredito que represente mais de 20% ou 25%, que é a base de apoio do Bolsonaro. É quem quer um regime de força. Uma segunda categoria de pessoas são as pessoas que têm a fé em Cristo manipulada pelo Bolsonaro. Como é que um homem que prega a violência, prega o extermínio e prega a intolerância pode ser confundido com a mensagem de Jesus Cristo? Isso eu não consigo entender. Eu não consigo compreender
essa vinculação que fazem. Mas o fato é que ele usa a fé de cristãos em geral, de evangélicos em particular, em proveito próprio, para manipular essas pessoas, em proveito de um projeto de poder, que é a coisa mais anticristã que existe entre nós. Porque ela caça direitos dos mais pobres, prejudica o trabalhador, cultiva a intolerância entre nós, divide a sociedade, mas há quem se deixe levar por isso. E há o mercado financeiro. O mercado financeiro quer comprar barato, quer comprar na baixa o resto de patrimônio público que sobrou. Exato. Então, o Guedes ainda é visto por essas pessoas como, sabe, o que o Guedes vai entregar? Bem-estar ele não vai entregar, né? Então, o que ele vai entregar é patrimônio público. Para quem? Para quem pode comprar. Então, você tem mercado financeiro, obscurantismo, fundamentalismo da pior qualidade, que usa a fé, manipula a fé das pessoas, a boa fé das pessoas, e um grupo autoritário que não gosta de democracia. Então, são três núcleos que explicam os 20%, 25% que o Bolsonaro ainda tem. Eu quero explorar isso um pouco depois com você, para a gente entender essa questão da ascensão do fascismo no Brasil, mas eu queria te perguntar, ainda só que você dissesse rapidamente em relação a essa questão dos militares, o Bolsonaro, ele tem feito uma série de medidas aí no sentido de evitar, por exemplo, a fiscalização de armamentos, de munições, revogou recentemente, né, todo o sistema de controle de armas do comando do Exército, e tem uma série de outras coisas que a gente pode falar aqui, que mostra que ele tem ligações muito próximas às milícias. Né? Então, eu quero te perguntar o seguinte, recentemente teve aquela situação com o governador Cid Gomes. Você acha que pode existir também, por parte dele, uma iniciativa, um projeto de um poder paralelo por conta das polícias estaduais e das milícias? Quer dizer, queria que você me falasse um pouquinho. O Bolsonaro, a ligação dele com milícias é histórica, né? Tá em toda a imprensa, e uma das coisas que eu mais denunciei em 2018 foi a ligação com milícias, que é a única organização vedada pela Constituição. A Constituição brasileira não tolera organizações paramilitares. O que me causa espanto é o Exército ser complacente com isso. Isso é espantoso. Sabe por quê? A impressão que dá é que o Exército não conhece a sua própria história. O Exército brasileiro, a impressão que dá é que não conhece a sua própria história. Porque só um exército que não conhece a sua própria história pode apoiar um miliciano no poder. É um absurdo tremendo, porque o exército é a antítese justamente da milícia. O exército é o monopólio do uso legítimo da violência em relação ao inimigo externo, e a segurança pública é o monopólio do uso da violência legítima internamente. Ou seja, precisa ser muito ignorante para apoiar a milícia. E o Brasil tem um péssimo histórico. Se você acompanhar ao longo de todo o Império, e mesmo do começo da República, da velha República, você vai ver que a Força Nacional, as Forças Armadas, elas só se constituíram no Brasil muito recentemente. Foi basicamente a partir dos anos 30 do século passado, portanto não tem 100 anos, que o Exército ganhou a preponderância que hoje ele tem. Então, é um exército que ignora a história do Brasil. Quando eu digo o exército, eu digo os que apoiam o Bolsonaro, né? Porque, conforme eu disse, eu não acredito que a corporação em si seja bolsonarista. Exato. O Haddad, agora eu quero te fazer uma pergunta que está todo mundo aqui me pedindo para que seja feita. Eu acho que muita gente quer saber como que a esquerda está se articulando para poder fazer uma frente, de fato, mais enérgica
para o Fora Bolsonaro e também voltada para as eleições de 2022. Nesse caminho existem alguns percalços. A gente tem visto, por exemplo, agora as eleições municipais, algumas dificuldades. A gente tem o exemplo de Porto Alegre, uma dificuldade, por exemplo, na questão da candidatura da Manu com o PSOL. Em São Paulo também tem essa polêmica em relação ao Tato e ao Boulos. No Rio de Janeiro, o Freixo retirou a candidatura, o Ciro está correndo por fora, tentando puxar a Marina. Eu quero te perguntar como que você está vendo e como que você está buscando atuar diante desse cenário e como a gente fazer para unir essa esquerda fragmentada numa frente talvez única nesse momento. Olha, em primeiro lugar, o PT estava 100% disponível para apoiar a Manuela em Porto Alegre e o Freixo no Rio. Estava 100% disponível e continua. Né? Então, não tinha nenhuma dificuldade. O pessoal fala de Recife, mas a Marília abriu mão da candidatura ao governo do Estado pelo PSB, né, para que o governador Paulo Câmara pudesse ser reeleito como foi, e foi no primeiro turno, com um pouco mais de 50% dos votos. Então, foi importante o gesto da Marília. E agora a Marília tem todo o direito de pleitear a candidatura à prefeitura de Recife. Óbvio que pode conversar, pode construir uma unidade, mas não tem problema nenhum você ter essa unidade no segundo turno. Acho que o problema da esquerda não é ter mais de um candidato em 2022, é não ter unidade no segundo turno. Essa é a minha preocupação. É acontecer em 18, em 22, o que aconteceu em 18, e deu nesse desastre. O que nós não podemos é cometer o erro de não ter unidade no segundo turno. Agora, por que o Ciro não pode ser candidato de novo? Não entendo. Pode ser, ué. Por que o PCdoB, que nunca lançou candidato a presidente, não pode ter um candidato a presidente? Pode ter, né? E aí nós vamos ver quem melhor nos representa, se é possível unidade no primeiro turno ou não. Mas, eu repito, num quadro tão fragmentado como esse, o mais importante é a unidade no segundo turno, inclusive com a centro-direita democrática, porque a centro-direita apoiou o Bolsonaro em 2018. Vamos nos lembrar que o PSDB apoiou o Bolsonaro no segundo turno. O PSDB tinha Anastasia, Eduardo Leite e João Dória. Minas, Rio Grande do Sul, São Paulo. Os três estavam no segundo turno. Os três apoiaram o Bolsonaro. Então, nós devemos estar fazendo essa conta. Essa conta. De que a gente tem que construir um primeiro turno sólido para os democratas progressistas ganharem a eleição em 2022. Exato, mas você não acha assim, na segunda-feira teve aquela entrevista com o youtuber Felipe Neto, que hoje tem demonstrado ser um grande influenciador político também, né? E na entrevista dele, ele fala muito sobre como que talvez o PT, Lula e a esquerda de uma maneira geral, tem perdido a guerra da comunicação para o fascismo, para a extrema-direita. Eu queria te perguntar o que você acha que faltou ao PT, né, desde os últimos momentos que a gente teve a partir do golpe, depois na tua eleição. Você acha que a esquerda brasileira, mas principalmente o PT, né, falhou num projeto de comunicação com o povo? O que você acha e o que precisa ser feito daqui para frente? A gente fez uma live na semana passada com o pessoal, com o Beto Vasquez do Podemos, um dos fundadores do Podemos, a Ivana Bente, que é uma figura maravilhosa da comunicação, e eles dizem que falta à esquerda ser sexy. Sexy sem ser vulgar, talvez. Esse sexy no sentido de atrair mais a juventude, atrair o povo, até porque quando a gente está falando de fascismo, e esse é o tema, basicamente, da nossa live hoje, a gente está falando principalmente dessa questão cultural, né, das emoções, do que nos toca, do que nos move, não necessariamente algo frio. Então, por isso as fake news também acabam ressoando em alguém, talvez pela notícia em si, mas porque essas pessoas, de alguma maneira, estão sendo tocadas emocionalmente por isso. Então, o que
falta hoje para a esquerda no ponto de vista de tocar as pessoas, de comunicar de uma maneira que atraia essas pessoas para o projeto da esquerda? Olha, eu acho que a esquerda é muito mais sexy que a direita, assim, francamente. Eu acho a direita um horror do ponto de vista sexual. Ela tem problemas, inclusive, com esse tema. Ela não lida bem. Então, eu acho que sexy é a esquerda. Sempre achei isso. O meu primeiro grupo político chamava de Právida, que era o D do The New York Times e o Právida do Právida. O Právida. Eu vendi o Právida quando eu era da Democracia Socialista do PT, na juventude do PT. A gente tinha um jornal chamado Právida. Então, mas o de Právida é outra coisa. Não é nem o D e nem o Právida, é o de Právida. Por quê? Porque eu sempre achei que a esquerda era muito mais sexy, muito mais sedutora, muito mais interessante, muito mais vital do que a direita. A direita é morte, a direita é coisa. A direita gosta de coisas inanimadas, né? Dinheiro, propriedade. A direita gosta de gente, gosta de coisas animadas, bicho. A gente gosta de vida, gosta de árvore, gosta de gente, gosta de abraçar, gosta que as pessoas se deem bem, que as pessoas brilhem. A gente gosta dessas coisas. Então, eu não vejo assim como você fala. E eu acho que no segundo turno, se você quer saber, no segundo turno de 2018... Está cortando? Exatamente essa diferença. E eu acho que a gente só não ganhou por causa de tudo que a gente já falou a respeito do que fizeram. Com o PT, com o Lula, com a Dilma, comigo, com tudo que fizeram. Botaram o Estado inteiro para nos difamar. Eu acho que está ruim, Haddad. Deixa eu ver se dá uma... perdendo. Para mim, eu tô te vendo bem, só teu áudio... Tô te ouvindo, mas tá bem... O seu som ficou ruim. É o meu som que tá ruim ou o som do Haddad que tá ruim, gente? É o som do Haddad? Responde aí, galera, se é o som do Haddad ou o meu também, pra gente entender de onde que tá vindo o problema. Do Haddad. Haddad tá aí ainda? Caiu. Haddad caiu. Vê se volta. Volta, Haddad. Ixi, Maria. Voltou? Deve estar voltando. Tá bom. Ele tá voltando aí, pessoal. Enquanto isso, a gente tem um tempo limitado, mas vai falando... Vamos fazendo aqui as perguntas da galera. O Tato é sexy? O que mais? Vamos comemorar no bar da Haddad, no bar do Omar, quando acabar essa quarentena. Tô junto, me convidem que eu vou. O que mais? Bora, Haddad, volta, Haddad. Quem tem que cair é o coiso, não é o Haddad. A gente está... Estão pedindo para falar do Ciro, tentei, a gente está falando aqui dessa questão das esquerdas, está voltando. Voltou? Não. Opa, Badomar sempre. Eu animei, gente. Vamos fazer um evento quando voltar a quarentena, todo mundo no Bar do Omar. Gente, e aí, Tati? Alguma notícia? Tô aqui Se para ganhar tiver que ser cesse, não entendo como o Bozo ganhou, é fato. Esquerda alvinegra presente. Nação botafoguense. Os torcedores pela democracia também estão participando aqui com a gente. E aí, esquerda vascaína também, muito bem. Haddad gato. E aí, alguma notícia, Tati? Estão ouvindo? Tá voltando. Que ele vai, mas não... Isso uns tempos modernos, né? Voltou. Eu tô te ouvindo. Se der pra gente... Você tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Tá todo mundo ouvindo o Haddad? Não tô te vendo, não. Mas vocês estão ouvindo o Haddad, pessoal?
Vocês estão ouvindo? Oi. Eu vou Acho que agora está voltando. Assim. Não tem problema. Vocês estão ouvindo o Haddad, pessoal? Coloca aí no chat para a gente saber. Estão ouvindo o Haddad? Então, vamos... Eu estou falando aqui, tá? Tá, pode ir falando então. O pessoal não está ainda... Então, eu não sei por que a minha imagem saiu. Eu fui... sim. Deve ser. A minha imagem sumiu, eu mudei de lugar para ver se era sinal, mas não é. Mas então... a gente está te ouvindo, está todo mundo ouvindo, agora voltou o chat aqui, está todo mundo te ouvindo. Haddad, essa questão do sexo, só para a gente retomar essa história da esquerda ser sexo ou não, eu acho que tem muito a ver com o que está sendo feito agora, por exemplo. O Lula apareceu na live da Tereza Cristina, foi um grande acontecimento, a semana inteira as pessoas falaram sobre isso. Talvez seja nesse sentido, quer dizer, no sentido do uso das redes, né? Que o fascismo hoje ele se utiliza das redes. Se você for olhar, por exemplo, o que tem de maiores influenciadores ou maiores programas no YouTube, falam muito dessa questão de programas de direita, de jovens de direita. Então, a gente vê que eles ocupam um espaço nesse sentido. E aí é nesse sentido que eu te pergunto, quer dizer, a esquerda tem que investir mais nas redes? Como que a esquerda faz, por exemplo, para combater as fake news? A gente não vai fazer fake news igual, né? Mas a gente pode, de alguma maneira, utilizar também dos robôs, do Big Data, do ambiente das redes, para promover com talvez mais eficiência a política, a narrativa da esquerda. É nesse sentido que você queria que você falasse com a gente. Não, eu acho assim, muito legal, primeiro, frisar a diferença da direita para a esquerda desse ponto de vista vital, sabe? Porque, assim, as propostas que são sedutoras, você pega no mundo, entende? Quem é que... Pô, eu fico sempre olhando para essas líderes novas, a Alexandria Ocasio-Cortez nos Estados Unidos, a Elizabeth Warren, que é uma senhora, né? Não é uma menina, uma mulher bacana que disputou a presidência. Pego a primeira-ministra da Nova Zelândia, da Islândia. Pô, eu vejo assim, essa moçada me emociona. Essas mulheres me emocionam. Né? Eu acho assim, o Bernie Sanders, pô, um senhor, 77, 78 anos, com uma linguagem sedutora, uma linguagem envolvente com a juventude. Então, eu acho que a esquerda, a questão do Green New Deal, a questão da renda básica, a questão das oportunidades, eu acho assim, o projeto sedutor é um projeto de emancipação. O que seduz é emancipar as pessoas. Ninguém gosta de opressão, ninguém gosta de servidão, ninguém gosta de escravidão. Então, isso tudo é morte, isso tudo é um horror na vida da gente. A gente tem que promover as pessoas, tem que dar oportunidade para as pessoas. Então, ponto 1, esse é o projeto. O projeto é sonhar com um mundo melhor mesmo. Não falta dinheiro, não falta tecnologia, dá um tempo, pô. Sabe? Para que tanta miséria? Por que tanta ignorância? Não faz sentido. Eu não vejo o Bolsonaro, não tem apelo nenhum desse ponto de vista. É um governo, quando falam de necropolítica, é a pura verdade. Bolsonaro é necropolítica. É uma coisa absurda o que ele propõe. Um cara que fica fazendo piada, jet ski para lá, tubaína para cá. Do que nós estamos falando? Se mira, se espelha num exemplo de um líder mundial, não sabe fazer, copia. Escolhe os piores exemplos para macaquear. É uma coisa horrorosa. Eu acho que o PT, falando do PT, o PT é um partido muito presencial e pouco virtual. O PT gosta de reunião, gosta de assembleia, gosta dessas coisas. Porque nasceu assim, nasceu com as comunidades eclesiais de base, nasceu dentro de sindicato, nasceu dentro de universidade. Se você parar para pensar, o PT ele nasceu de reuniões presenciais. Foi que deu origem ao PT. E essa tradição é muito forte no PT até hoje. Essa migração para o mundo virtual não é simples para nós. Sabe? É uma coisa que é complexa. Eu mesmo vejo por mim quanto tempo eu levei para ter um Twitter.
Quanto tempo eu levei para ter um Facebook? Nossa Senhora! Entrava gente no meu gabinete e falava, pô, mas você não vai ter um Facebook? Eu falei, gente, tô com a educação na cabeça, tô com a cidade na cabeça, não tenho tempo para essas coisas. E era um erro. Era um erro grave que eu estava cometendo, sem saber que eu estava cometendo um erro tão grave. Mas estava cometendo um erro grave. Aí você fala, bom, hoje eu estou com 2 milhões de seguidores, mas eu tinha 10 mil, 20 mil, entendeu? Até 10 anos atrás. Então eu custei a entender o mundo em que a gente estava entrando. Custei a entender. E pior, eu custei a entender o mau uso que iam fazer desse mundo. Sabe? Isso eu demorei ainda mais para entender. O mau uso que iam fazer das redes sociais, as grandes corporações. Eu nunca imaginei, assim, não passava pela minha cabeça que os caras iam vender dados para fins políticos, como fizeram com a Cambridge Analytica. Manipularam os perfis das pessoas para fins espúrios. Aprovaram o Brexit, elegeram o Trump, elegeram o Bolsonaro, só na base do microdado, do perfil individual de cada um de nós, que se revela nas redes e acaba recebendo uma fake news sob medida, para a gente acreditar e fazer o que eles querem. Agora, isso veio para ficar. Como é que a gente faz para mudar esse quadro? Porque a Cambridge Analytica, a gente não vai ter, daqui a um tempo, a gente não tem mais guerra física, guerra por armas, a gente vai ter a guerra informacional. Isso já começou, esse mundo já é o mundo em que a gente vive. Como que a gente faz, por exemplo, para evitar que isso aconteça nas próximas eleições de novo? Então, eu acho assim, primeiro tem que botar pressão nessas corporações. E você vê, o Facebook teve que pagar 5 bilhões de dólares de multa nos Estados Unidos. Para eles é pouco, devia ser 50 vezes isso. Mas é um começo, né? Porque ficou comprovado que o Facebook era cúmplice da Cambridge Analytica. Aprontou mesmo, entendeu? Então você fica na mão de um menino, porque esse Zuckerberg é um menino, sabe, que tem uma visão muito estereotipada da política, né? E usou de forma espúria os nossos dados. E pior, cedeu os dados para nos manipular. O WhatsApp é do Facebook. Quer dizer, se eles não... Agora estão tomando providências para evitar disseminação em massa de fake news. Mas em 2018, eles sabiam que iam ser usados para isso e não fizeram nada. Resistiram à pressão dos partidos políticos para tomar providências. Então você vai vendo que é muito grave esse negócio. Google, Facebook, são empresas que têm que estar sob vigilância. Não é sob vigilância contra a liberdade, pelo contrário, é a favor da liberdade. Eles não podem usar da liberdade para subverter a democracia. Sabe? Então, essas empresas vão acabar. Não sei, o Rovai estava falando, se eu não me engano, agora mesmo. O Rovai estava falando de uma matéria que saiu de um grupo de pessoas que marca as empresas que estão patrocinando o site de fake news. Então, se uma empresa está colocando publicidade num site que vicia a democracia, esse grupo marca essa empresa. E essa empresa perde consumidores. Então, nós vamos ter que nos reinventar. Nós vamos ter que nos reinventar. Para garantir a democracia, nós vamos ter que garantir que as empresas que não tenham compromisso com a democracia percam consumidores se estiverem patrocinando ações antidemocráticas, por exemplo. Isso é uma grande iniciativa e parece que deu muito certo. Isso é uma iniciativa pessoal, eu não lembro o nome dele, é um cara que fez isso e eu achei sensacional, assim, isso tem que ser reproduzido, né? A gente tem que conhecer esse exemplo e transformar, até porque ele sofreu, enfim, uma série de ameaças e uma série de dificuldades por isso, mas a gente talvez transformar isso num movimento, né? Que não seja algo de uma
pessoa, quer dizer, algumas pessoas, mas que seja algo talvez mais sistemático nesse sentido que você está falando, né? Eu acho. Isso. São muitas iniciativas que vão surgir. Eu acho que tem já preocupação no Google e no Facebook com a sua própria imagem. Porque não é o negócio deles é ganhar dinheiro. E não é derrotar forças políticas progressistas. Eu acho que se eles se identificarem com a extrema-direita, vai ser ruim para eles. Então, eles precisam se cuidar também. E acho que essas duas empresas, porque são as empresas mastodônticas da rede virtual, elas têm que estar sob nossa vigilância, porque nós é que estamos entregando nossos dados para esse pessoal. Então, eles têm que ter compromisso e responsabilidade de não deixar usar contra nós mesmos, entendeu? Então, é muito grave o que está acontecendo de 2013, 2012 para cá. Desde a Primavera Árabe, 2011, tem uma nuvem estranha, uma nuvem cinza aí no ar, muito estranha, que é essa manipulação das vontades, sabe? E em proveito de grupos econômicos ou de forças políticas que só têm compromisso com eles próprios e não com os valores que a sociedade cultiva. Nesse sentido que você falou dessa onda fascista que vem acontecendo desde 2016, a gente é isso, basicamente o que a gente tem falado aqui o tempo todo, quer dizer, é uma guerra muito mais no sentido psicológico da coisa, né, que envolve o campo do identitário, por isso a gente tem tanta perseguição hoje em dia, novamente, aos LGBTs, aos negros, às mulheres, porque ela tem toda uma questão, toda essa onda fascista, né, essa nova ideologia, ela vem muito construída nesses sentimentos das minorias, da desconfiança das instâncias intelectuais e científicas, porque essas pessoas, em algum momento, eles aproximam essas pessoas para um sentimento de grupo, de pertencimento, não sei. O que eu queria te perguntar em relação a isso é sobre a Internacional Progressista, né? Foi recentemente, quer dizer, ela vem sendo pensada aí desde 2018, mas agora parece que está tomando mais corpo. Como é que você está vendo? Você está representando, você tem um espaço hoje na Internacional, você acha que esse, por exemplo, é um espaço em que possa se pensar uma luta contra o fascismo no sentido mundial? Não, mas não tenho a menor dúvida. Essa Internacional Progressista, ela é, de certa maneira, fruto da Internacional Fascista, que está em curso no mundo. Existe uma Internacional Fascista, só não vê quem não quer. Quando o filho do Bolsonaro vai visitar o Orbán, o Erdogan, vai visitar o Trump, eles estão se articulando internacionalmente. Então, quem está levando a discussão para o extremo são eles. Porque desde a crise de... O que a crise de 2008 representa? Representa a crise do neoliberalismo. Isso aí ninguém pode duvidar. A crise de 2008 é a crise do modelo neoliberal. Tá certo? Quando essa crise acontece, os ultraconservadores tomam a dianteira para dar resposta à crise à maneira deles, que é xenofobia, né? Principalmente xenofobia, privatização, diminuição de impostos dos ricos. Eles começam a fazer a agenda deles. E esse grupo que nasce em 18, que o Bernie Sanders, Varoufakis e agora muita gente está entrando. Eu fui convidado para o seminário de lançamento lá em 2018. E agora vai ter um seminário, uma consequência daquele seminário, na Islândia, agora em setembro, se a pandemia deixar. Mas nós devemos nos reunir em setembro, as lideranças políticas desse movimento do mundo inteiro, na Islândia. Estarão essas jovens lideranças, mulheres, a Islândia própria, né? A primeira-ministra vai nos receber, mas estarão várias lideranças progressistas do mundo. Então, eu acho que vai ser uma grande oportunidade de lançar uma ofensiva antifascista no mundo. Mas não é o antifascismo pela negação, é pela afirmação. Afirmação de uma carta de direitos, afirmação de uma agenda de sustentabilidade, uma afirmação de um novo padrão de segurança internacional.
Então, eu penso que está se gestando um programa. Política não se faz pelo anti, se faz pelo pró. Né? Nós vamos lançar um programa de ação. Né? E a expressão Green New Deal é boa, porque ela remete a uma época do mundo em que o New Deal foi muito importante. O New Deal lançou as bases de um quadro institucional que, até certo ponto, era muito pretensioso, do ponto de vista de criar um ambiente para as pessoas se desenvolverem. Né? E o Green, ele agrega, porque nós estamos com uma crise climática. Né? Essa pandemia é só a versão light da crise climática que nós estamos vivendo. Porque a pandemia é consequência da ação humana. Percebe? O ser humano ele vai agredindo o meio ambiente pelo padrão de dominação que ele impôs à natureza, que não é uma busca do equilíbrio, é uma relação desequilibrada. Esse desequilíbrio tem volta. Quando você desequilibra demais a natureza, ele tem uma volta que pode ser biológica, como o caso de uma pandemia, e pode ser climática, né? Como é o caso da emissão de poluentes. Então, quanto mais você agredir o meio ambiente, mais o meio ambiente vai revidar. E a notícia é a seguinte, o meio ambiente vai ganhar. Ele não tem como perder essa guerra. Se o ser humano continuar agredindo o meio ambiente da maneira que agride, ele vai perder a guerra, porque o meio ambiente ganha essa guerra. Quem vai pagar é a espécie humana pelo que está fazendo. Então, diante disso, acho que era melhor encontrar uma forma mais equilibrada de vida entre os homens e dos homens com o meio ambiente. Porque uma coisa está ligada à outra. Não tem como você falar de uma coisa sem falar da outra. Exatamente. E lembrando aqui que o desmatamento na Amazônia aumentou agora recentemente 30% em relação ao ano anterior, e já vem aumentando consideravelmente desde a época do Temer, né? E no momento de pandemia a gente está vivendo uma situação ainda mais grave, porque todos os olhos estão voltados para a pandemia, enquanto isso Bolsonaro tenta aprovar MP de grileiros e tantas outras coisas. Então, o projeto do governo, veja bem, existem governos contra o desmatamento mais ou menos bem-sucedidos. O governo Bolsonaro é um governo pró-desmatamento bem-sucedido. É isso que a gente não está entendendo. Ele não é um governo mal-sucedido, porque ele é a favor do desmatamento. Então, ele é um governo pró-desmatamento bem-sucedido. É isso que assim que a gente precisa. É assim que o mundo encara o Bolsonaro. O mundo encara o Bolsonaro como um governo pró-desmatamento que está sendo muito bem-sucedido naquilo que quer. Exatamente. Haddad, eu prometi que eu ia te entregar, eu sei que você tem aí uma série de outras reuniões para fazer ainda hoje. A gente acabou até passando do tempo, tem muitas perguntas que eu gostaria que fossem feitas de internautas, e também, enfim, uma série de pessoas falando, por exemplo, das fake news. Agora acabaram de falar da Finlândia, do exemplo da Finlândia, em que, por exemplo, está nos currículos escolares a discussão sobre as fake news. Enfim, tem uma série de propostas muito bacanas que a galera faz aqui, inclusive muita gente está dizendo que vai ajudar o PT, que o PT tem que estar nas redes muito mais fortemente. Então, essa galera aí, tem muita gente que está dizendo que vai se voluntariar para ajudar você e ajudar o PT a atuar com mais força nas redes, enfim, na internet. E eu queria aproveitar para você fazer uma fala final, para a gente poder encerrar aqui o nosso Fórum Debate de hoje, já te agradecendo a tua presença. Olha, eu acredito que essa elite, ela realmente deu um passo deslocado ao apoiar uma pessoa que não merecia nem o mandato de deputado que tinha. Foi um gesto de desrespeito ao país colocar esse cara na presidência. Não vamos nos esquecer que toda essa manipulação da nossa gente, toda essa manipulação, ela teve um propósito de favorecer grupos econômicos. Ela não cai do céu, a manipulação. As pessoas não manipulam por nada.
As pessoas, quando manipulam a fé cristã, quando manipulam as informações, elas têm um propósito. E o propósito de poder tem sempre um grupo econômico por trás. Esse governo está favorecendo alguém e prejudicando alguém. Esse governo não caiu do céu, não é um raio em céu azul. Alguém botou esse jabuti na árvore. Então, nós precisamos saber que tem forças muito poderosas nesse país, que são antidemocráticas, que mantêm a renda cada vez mais concentrada. A concentração de renda é que nem o desmatamento da Amazônia. É um projeto. Não é o acaso. A concentração de renda no Brasil é um projeto. Eu não tenho a menor dúvida do que eu estou falando. Eu, quando era estudante, tinha dúvida se era um projeto ou se era estrutural, se era um acaso. Não, não é um acaso. A concentração de renda e de riqueza no Brasil é um projeto. Tem gente por trás desse projeto. Eles militam por esse projeto. Se a gente não compreender isso, nós podemos até voltar ao poder. Podemos até ganhar uma eleição, mas não tomaremos as medidas necessárias para que isso deixe de ser um projeto no país. Para que o país se encontre definitivamente com alguma coisa que se chame civilização, alguma coisa que possa ganhar o nome de civilização. Então, o meu recado que fica é o seguinte: vamos aprender com a história. História existe para a gente olhar. Ela não se repete, como dizem, não. A não ser naquela versão muito bem humorada de que se repete como farsa. Mas ela não se repete. A história sempre se recria, às vezes com elementos antigos, mas dando novos desígnios para as coisas velhas. Nunca é a mesma história. Então, nós temos que aprender. E uma coisa que a gente tem que tirar de lição da Nova República, de 88 a 2018. Foram 30 anos de experiência. E o que eu aprendi nesses 30 anos foi: a concentração de renda no Brasil é um projeto. Tem gente trabalhando por ele todo santo dia. Você pensa assim: qual é o maior problema do Brasil? A concentração de renda. Então todos os brasileiros estão lutando para desconcentrar a renda. Não, não acontece isso. Isso é um projeto de país. Concentrar renda e poder é um projeto dessa gente. Nós precisamos ter isso claro. Fake news, tudo isso nós vamos enfrentar tendo isso como norte, que eles manipulam as informações, que eles manipulam as instituições, porque eles têm um projeto concentrador de renda e de oportunidades. E a hora que a gente tiver consciência disso não é com a cabeça, não. É com as entranhas. Sabe? É o seu corpo sentir isso. Não é a sua mente sentir, saber disso. É o seu corpo sentir isso. Quando o seu corpo sente isso, aí o país muda. Isso eu garanto. Os países mudam assim. Quando o corpo da nação sente o maltrato e reage. Haddad, muito obrigada pela tua participação. Acho que foi uma aula. Todo mundo aqui super contente de poder participar desse bate-papo que a gente teve hoje. Muitas sugestões incríveis. Quero agradecer mais uma vez a participação de todo mundo do chat. O chat hoje foi maravilhoso. A gente teve uma participação sensacional, que continue assim, que a gente continue incentivando também esses instrumentos como a Fórum, enfim, como outros, de um jornalismo sério, um jornalismo real, um jornalismo feito também em bases democráticas, para que todos vocês possam participar. Então, boa noite, mais uma vez, obrigada, e seguimos aí com outros fóruns de debate pelas próximas semanas. Obrigado, Ingrid. Beijo para todos. Beijão.